Descobri minha gravidez e minha família começou a me pressionar para terminar com meu namorado e entregar o meu bebê para adoção. Até hoje me arrependo do que fiz. Eu nunca vou esquecer do momento em que a segunda linha apareceu no teste de farmácia. Por um instante achei que fosse engano. Pesquei várias vezes até esfregar os olhos, como se isso fosse mudar o que eu estava vendo. Mas não mudou. Era positivo. Eu estava grávida. Senti o coração acelerar, as mãos suarem, e uma onda de sentimentos tomou conta de mim ao mesmo tempo. Medo, surpresa, ansiedade. Mas em meio a tudo isso, havia uma chama que eu não conseguia apagar: alegria. Eu não tinha planejado nada daquilo, mas no fundo, sempre sonhei em ser mãe um dia. E agora, de repente, esse dia tinha chegado. A primeira pessoa em quem pensei foi o Lucas, meu namorado. Ele não era médico, advogado, empresário, nem nada que a minha família sonhava para mim. Ele era caixa de supermercado. Um cara simples, trabalhador, que passava horas em pé no caixa atendendo pessoas que às vezes nem o olhavam nos olhos. Mas para mim, ele sempre foi muito mais do que isso. Ele me tratava com carinho, com paciência, com respeito. Era o tipo de homem que não tinha vergonha de mostrar afeto, que me ouvia mesmo quando eu falava bobagens, que se preocupava com detalhes que ninguém mais notava. Eu sabia que minha família torcia o nariz para ele, ou melhor, ignorava a existência dele, mas eu me sentia segura ao lado dele. Naquela noite, chamei o Lucas para me encontrar na pracinha perto de casa. O coração parecia querer pular do peito. Ele chegou sorrindo, com aquele jeito simples, usando a mesma camisa azul que já estava um pouco gasta, mas que eu adorava. "Você tá nervosa, amor? Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, me olhando nos olhos. Respirei fundo e tirei da bolsa o teste de gravidez. Entreguei na mão dele sem dizer nada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, encarando aquelas duas linhas. E então, devagar, um sorriso enorme se abriu no rosto dele. Os olhos brilharam, e eu nunca o vi tão feliz. "A gente vai ser pai e mãe", ele murmurou quase sem acreditar. Depois me puxou para um abraço apertado, tão forte que quase tirou meu ar. "Eu prometo que vou cuidar de vocês. Eu vou estar do seu lado em tudo." As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Eu não sabia se chorava de medo ou de felicidade, mas naquele momento, nos braços dele, parecia que tudo ia dar certo. Passamos horas conversando. Lucas falava dos planos, das ideias, de como queria ser um pai presente. Ele já sonhava alto, mesmo sabendo das dificuldades. Eu tentava acompanhar o entusiasmo dele, mas no fundo, uma sombra já se formava. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que contar para minha família. E contar para minha família nunca foi simples. Minha mãe sempre teve uma obsessão com aparência. Meu pai, apesar de mais calado, concordava em silêncio com tudo que ela dizia. Para eles, o mundo era uma vitrine onde a família precisava estar impecável, sempre sorrindo, sempre bem de vida. Qualquer coisa que fugisse disso era tratada como vergonha. Eu sabia que contar sobre a gravidez não seria fácil. Não pelo bebê em si, mas porque o pai era o Lucas, o caixa do mercado. Eles nunca disseram diretamente, mas o desprezo estava nos olhares, nos comentários disfarçados. Naquela noite, deitada na cama, fiquei imaginando todas as reações possíveis. E mesmo assim, no fundo, tentei acreditar que dessa vez eles poderiam me surpreender. Que talvez vissem o quanto Lucas me fazia feliz. Que talvez, só dessa vez, me apoiassem de verdade. Era uma esperança frágil, quase infantil. Mas era tudo que eu tinha naquele momento. Esperei 2 dias até criar coragem. 2 dias em que tentei ensaiar 1000 formas diferentes de contar a novidade para minha família. Eu podia chegar sorrindo, tentando contagiar com a minha felicidade. Podia falar de forma séria, deixando claro que já estava decidida. Podia até inventar algum suspense, como quem compartilha uma vitória. Mas nada parecia bom o bastante. No fim, decidi simplesmente dizer a verdade. Reunião de domingo, almoço em família, todos sentados à mesa como sempre. A comida fumegava nos pratos, as conversas iam de política ao preço da carne. E eu sentia meu coração bater tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Esperei até que houvesse uma pequena pausa e então soltei com a voz trêmula, mas firme: "Eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se alguém tivesse desligado o som da sala. As colheres pararam no ar, os olhares se voltaram para mim, e por alguns segundos, ninguém disse nada. Meu coração se encolheu. Eu esperava surpresa, claro, talvez até algumas perguntas rápidas, mas não aquela frieza imediata. Minha mãe foi a primeira a reagir. Deixou os talheres sobre a mesa e cruzou os braços. "E quem é o pai?" perguntou com a voz seca. "O Lucas", respondi, tentando sorrir, como quem espera que o amor fosse argumento suficiente.
Foi como se uma bomba tivesse explodido. Meu irmão soltou uma risada debochada. Meu pai balançou a cabeça em silêncio. E minha mãe me olhou como se eu tivesse acabado de cometer um crime. O caixa do mercado? Ela repetiu, quase cuspindo as palavras. É sério que você acha bonito isso? Meu estômago revirou. Tentei respirar fundo e manter a calma. Ele me ama, mãe. E eu amo ele. Isso deveria bastar. Mas ela não recuou. Pelo contrário, sua expressão endureceu ainda mais. Basta pra você, talvez. Mas e a família? Você já pensou na vergonha que vai trazer para todos nós? Ter um genro que passa o dia passando compras? Um bebê, fruto disso? Ela fez um gesto vago, como se falasse de algo sujo. Senti o sangue ferver. A alegria que ainda restava em mim começou a se esfarelar diante daqueles olhares. Mas antes que eu pudesse responder, minha tia, que até então se mantinha calada, acrescentou: olha, se você não quiser acabar com sua vida agora, sempre existe a opção da adoção. O bebê não precisa ficar com você. Meu coração despencou no peito. A palavra ficou girando na minha mente como uma lâmina. Adoção. Tentei rir, como quem espera que fosse apenas uma provocação, mas ninguém riu. Ao contrário, alguns assentiram discretamente, como se aquela fosse uma solução razoável. Talvez seja o melhor mesmo, murmurou meu pai, ainda sem me encarar. Senti minha respiração acelerar, meus olhos arderem. Vocês não podem estar falando sério, consegui dizer, quase em sussurro. Minha mãe então se inclinou sobre a mesa, o olhar frio e certeiro, e disse: estou falando muito sério. Se você tiver esse bebê com esse rapaz, vai destruir o nome da nossa família. Meu corpo inteiro gelou. Por um instante, achei que ia desmaiar ali mesmo. E antes que pudesse reagir, minha mãe completou: então você precisa escolher. Ou entrega essa criança, ou esqueça que faz parte desta família. Depois daquele almoço, nada mais foi o mesmo. A mesa que antes parecia um ponto de encontro virou campo de guerra. Minha mãe mal falava comigo sem soltar indiretas, e quando falava, era só para reforçar a vergonha que eu estava trazendo para a família. Você não pensa no seu futuro? Ela dizia, cruzando os braços na porta do meu quarto. Vai passar a vida cuidando de filho enquanto seu namorado empacota compras? É isso que você quer para você? Eu tentava responder, mas cada palavra parecia se perder no vazio. Era como se minha voz não tivesse peso, como se tudo que eu dissesse fosse descartado no instante seguinte. O Lucas, coitado, fazia de tudo para me apoiar. Ele mandava mensagens de bom dia, me ligava no intervalo do trabalho, perguntava como eu estava me sentindo. Quando nos encontrávamos, fazia planos, falava em arrumar outro emprego, em juntar dinheiro, em alugar um lugar só nosso. Mas nada disso parecia importar para minha família. Para eles, ele não era um homem com sonhos, era só o caixa do mercado. Certa vez, ele foi jantar lá em casa comigo. Achei que seria uma boa oportunidade para eles verem o quanto ele era dedicado, o quanto me fazia bem. Mas foi um desastre. Assim que ele entrou, minha mãe lançou aquele olhar que só ela sabia dar, o tipo de olhar que te desmonta sem precisar de uma palavra. Lucas tentou ser educado, cumprimentou a todos, até trouxe uma sobremesa que ele mesmo comprou com o pouco que tinha. Mas minha mãe, em vez de agradecer, disse em voz alta: você não precisava gastar seu salário nisso, deve fazer falta. A mesa ficou em silêncio. Eu senti meu rosto queimar. Lucas sorriu sem graça, como quem não sabia se respondia ou fingia que não ouviu. Durante o jantar, cada comentário era uma cutucada. E aí, Lucas, você pretende ficar no caixa a vida inteira? Perguntou meu irmão rindo. Deve ser cansativo, né? Contar troca o dia todo, completou minha tia, rindo junto. Eu apertava os talheres nas mãos com vontade de gritar. Lucas tentava manter a calma, respondia com educação, mas eu via nos olhos dele o quanto aquilo doía. E no fundo, doía em mim também. Quando ele foi embora naquela noite, me abraçou forte e sussurrou: eu aguento qualquer coisa, desde que você não desista da gente. Essas palavras me salvaram de desmoronar ali mesmo. Mas ao mesmo tempo plantaram uma dúvida cruel: será que eu aguentava? Porque a cada dia a pressão aumentava. Minha mãe repetia que a adoção era a única saída decente. Meu pai, calado como sempre, dava a entender que concordava com tudo. Minhas tias diziam que era pela minha própria vida. Meus irmãos, que antes riam, começaram a evitar conversar comigo, como se eu fosse um peso. E no meio de tudo isso, eu comecei a me sentir sozinha. Era como se o mundo tivesse se dividido em dois. De um lado, o Lucas com seu amor simples e sincero.
Do outro, toda a minha família com seu peso esmagador. E eu estava exatamente no meio, sendo puxada para lados opostos, sem saber por quanto tempo conseguiria resistir. Uma noite, depois de mais uma discussão, minha mãe entrou no meu quarto e disse com a frieza de quem não recua: "Você acha mesmo que esse rapaz vai segurar sua vida? Quando ele cansar de você e desse bebê, quem vai estar do seu lado? Só a sua família. E se você escolher ele, não conte mais com a gente." Fiquei em silêncio, olhando para o chão, tentando não chorar. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a rachar. Eu sempre imaginei que a gravidez fosse um período mágico. Ou pelo menos era isso que as revistas, os filmes e até as conversas com amigas deixavam parecer. Falavam de brilho no olhar, de mãos acariciando a barriga, de planos feitos com doçura e esperança. Mas a minha experiência estava longe de ser assim. Eu sentia os enjoos, as tonturas, as inseguranças. Meu corpo estava mudando, e junto com ele meu emocional parecia um carrossel desgovernado. Às vezes, no meio da noite, acordava chorando sem motivo. Outras vezes ficava olhando para o teto, imaginando como seria segurar meu bebê pela primeira vez. Era um turbilhão, e isso já seria difícil de encarar em qualquer circunstância. Mas não bastava lidar com tudo isso. Eu tinha que carregar também o peso da rejeição da minha própria família. Em vez de mãos que acolhiam, eu recebia olhares que julgavam. Em vez de palavras de carinho, só escutava frases afiadas, como se cada uma fosse uma faca sendo cravada um pouco mais fundo. "Você está acabando com a sua vida. Esse bebê nunca deveria nascer. Vai ser um peso para todos nós." Às vezes eu ia para o banheiro, fechava a porta e chorava baixinho, tentando não fazer barulho. Colocava as mãos na barriga, ainda pequena, e pedia desculpas ao meu filho. Desculpas por não conseguir protegê-lo nem de dentro da minha própria casa. Era um contraste cruel. Quando estava com o Lucas, tudo parecia mais leve. Ele falava com o bebê, mesmo sem poder ouvir resposta. Me acariciava, fazia massagem nos meus pés cansados, prometia mundos e fundos. Eu sabia que ele não tinha muito para dar em dinheiro, mas o que ele me oferecia de amor era imenso. E mesmo assim, a voz da minha mãe ecoava na minha mente, como se tivesse sempre mais peso que qualquer outra coisa. "Você vai acabar sozinha com esse filho nos braços. Ele não vai ficar, ele não vai aguentar." O pior é que em noites mais frágeis eu começava a acreditar. O medo corroía como um veneno lento. E se ela estivesse certa? E se o Lucas fosse embora? E se eu acabasse sozinha, rejeitada pela família e abandonada por ele? A gravidez, que deveria ser a experiência mais delicada da minha vida, virou um campo de batalha constante. Dentro de mim, o bebê crescia em silêncio. Fora de mim, o barulho era ensurdecedor. Eu me sentia partida. Parte de mim queria gritar para o mundo que não importava se ele era caixa de mercado, porque ninguém nunca tinha me feito sentir tão amada. A outra parte, esmagada pelas vozes da minha família, me dizia que talvez eu fosse fraca demais para enfrentar tudo sozinha. Naquele período, comecei a escrever num caderno escondido. Era o único lugar onde eu podia falar sem ser interrompida. Ali eu escrevia sobre os sonhos que tinha com o bebê, sobre como imaginava que seria o primeiro choro, o primeiro sorriso. Mas também escrevia sobre o medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitada, o medo de errar. Cada página era um retrato de uma guerra que ninguém via. Porque por fora eu tentava parecer forte, mas por dentro eu estava me desfazendo. E o pior de tudo era a sensação de estar completamente sozinha, mesmo cercada de gente. Sozinha no corpo, sozinha na mente, sozinha em uma casa cheia de vozes que não paravam de me lembrar de tudo que eu supostamente estava destruindo. A gravidez deveria ser uma bênção, mas para mim, estava virando uma sentença. Eu tentei resistir, juro que tentei. Segurei o máximo que pude, me agarrei às palavras do Lucas, às promessas dele, aos sonhos que a gente rabiscava entre uma conversa e outra. Mas havia um detalhe cruel: eu não tinha forças infinitas. A cada dia parecia que a casa em que eu morava encolhia. As paredes se fechavam, as vozes aumentavam. Tudo girava em torno do mesmo assunto: "Você precisa entregar esse bebê." Minha mãe já não falava de outra coisa. Quando eu passava pela sala, ouvia frases soltas: "Ela ainda vai estragar a vida dela, a gente precisa resolver isso logo, vergonha, só vergonha." Meu pai continuava calado, mas o silêncio dele era um martelo que pesava sobre mim. Era como se dissesse: "Eu concordo, só não quero me sujar falando." Um dia, Lucas apareceu na porta de casa com flores simples, margaridas, minhas favoritas. Eu já estava de olhos inchados de tanto chorar antes mesmo dele chegar. Ele me abraçou e disse: "Eu sei que tá difícil, mas me escuta, eu vou arrumar outro emprego. Eu já falei com um amigo meu sobre um serviço de auxiliar de almoxarifado.
Não é muito, mas é melhor. Eu vou dar um jeito. E por alguns segundos, eu acreditei. Quis acreditar. Quis me agarrar àquele futuro que ele desenhava com tanto amor. Mas então minha mãe entrou na sala, olhou para ele, para as flores e disse com veneno na voz: Margaridas? É isso que você tem para oferecer para minha filha e pro filho dela? Lucas abaixou a cabeça. Eu quis defendê-lo, quis gritar, mas o nó na minha garganta não deixou. Depois que ele foi embora, minha mãe me encarou e disse: Tá vendo? Ele não tem nada. Nunca vai ter. E você vai arrastar essa criança para uma vida de miséria por causa de um amorzinho barato? Foi ali que eu quebrei. As lágrimas que eu segurava escorreram sem controle. Eu gritei, disse que ela não entendia, que eu amava ele, que eu queria essa criança. Mas no fundo já estava esgotada. A cada palavra dela, eu sentia minhas forças indo embora, como se a gravidez tivesse sugado não só meu corpo, mas também a minha resistência. Naquela noite, deitada na cama, encostei a mão na barriga e chorei como nunca. Pedi desculpas ao bebê que ainda nem conhecia. Pedi desculpas a mim mesma. Pedi desculpas ao Lucas, mesmo sem ter coragem de dizê-las em voz alta. E no dia seguinte, quando ele me ligou cheio de esperança, eu disse as palavras que mais me rasgaram por dentro. Lucas, eu não posso mais. Acabou. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, como se não tivesse entendido. Então perguntou: Você não tá falando sério, né? Mas eu estava. É o melhor para todo mundo. Eu vou entregar o bebê. É o que minha família quer. Eu não aguento mais. A voz dele tremeu, quase implorando. E o que você quer? Essa pergunta me destruiu. Porque a resposta era óbvia. Eu queria ele, eu queria o bebê. Eu queria a vida que sonhamos juntos. Mas a palavra não saiu. O que saiu foi o silêncio. E nesse silêncio ele entendeu. Lucas desligou sem se despedir. Eu fiquei ali segurando o celular contra o peito, como se fosse possível segurar também o que estava escorrendo entre meus dedos. O amor, os sonhos, a esperança. Tudo se foi naquela decisão. E pela primeira vez, senti que estava realmente sozinha. Os meses seguintes foram uma mistura de anestesia e tormento. Eu vivia no piloto automático. Ia às consultas, fazia os exames, ouvia os médicos falarem sobre batimentos cardíacos, medições, saúde. Por fora, eu parecia cumprir todos os passos certinhos de uma gestante. Por dentro, eu estava morta. Minha barriga crescia, e junto com ela crescia a sensação de perda antecipada. Cada chute, cada movimento dentro de mim era uma lembrança cruel de que em pouco tempo eu não teria mais aquilo. Eu carregava meu filho, mas não teria o direito de ser mãe dele. E tudo isso com a frieza da minha família como pano de fundo. Ninguém falava em enxoval, em nome do bebê em berço. Não havia planos, não havia alegria. Era como se a gravidez não existisse, ou pior, como se fosse um erro que todos esperavam ansiosos para apagar. Quando chegou o dia do parto, chovia forte. As dores começaram de madrugada, e minha mãe me levou para o hospital. No carro, o silêncio era sufocante. Eu segurava a barriga gemendo de dor, e ela apenas olhava para frente, firme, como quem estava levando alguém para cumprir uma sentença. O trabalho de parto foi longo, exaustivo. Horas e horas de contrações, suor, lágrimas. A dor era física, mas também era espiritual. Era como se meu corpo lutasse para trazer ao mundo algo que meu coração sabia que teria que deixar ir embora. E então, finalmente, ouvi o choro. O primeiro choro do meu filho. Foi o som mais lindo e mais doloroso que já entrou nos meus ouvidos. Uma mistura de vida e despedida. A enfermeira colocou o bebê nos meus braços por alguns instantes. Lembro do calorzinho dele, da pele macia, dos olhinhos fechados. Eu encostei meu rosto no dele e sussurrei um pedido de perdão. Pedi desculpas por não poder lutar por nós. Pedi desculpas por não ser forte o suficiente. Pedi desculpas por entregá-lo antes mesmo de tê-lo de verdade. E então o tiraram de mim. A cena foi rápida, mas pareceu durar uma eternidade. Uma enfermeira levou meu filho para outro quarto, e eu fiquei ali com os braços vazios, o coração em pedaços e o corpo exausto. Depois, já no quarto, minha mãe apareceu. Trazia consigo um ar de alívio, como se finalmente tivesse vencido a batalha. Sentou-se ao meu lado e disse, quase como uma ordem, foi o melhor. Você ainda vai me agradecer um dia. Eu não respondi. Só virei o rosto para a janela, deixando as lágrimas escorrerem. Por dentro eu queria gritar que não, que eu nunca agradeceria, que ela tinha acabado com a única chance que eu tinha de ser feliz de verdade. Mas não havia forças, nem voz. O que eu não sabia é que naquele mesmo dia, Lucas tinha ido até o hospital. Ele soube do nascimento por um conhecido e tentou me ver. Mas minha família não deixou. Disseram a ele que eu não queria mais, que estava seguindo em frente, que era melhor ele não insistir. Eu só descobri isso muito tempo depois.
naquele momento eu apenas sentia o vazio. Um vazio no corpo, no peito, na vida. O bebê tinha nascido. Mas para mim, parecia que tudo tinha morrido junto. Os anos passaram, mas o tempo não curou nada. Pelo contrário, parecia que a cada aniversário, a cada festa de fim de ano, a ferida ficava mais funda. Por fora, a vida seguia. Continuei morando perto da minha família como eles queriam. Fiz faculdade, arrumei um emprego razoável, comprei algumas coisas, viajei um pouco. Para quem olhava de fora, eu era um exemplo de superação, alguém que tinha seguido o caminho certo depois de um deslize. Mas por dentro, eu sabia, eu não superei nada. Havia um silêncio que me acompanhava todos os dias. Às vezes, no meio da tarde, sem motivo aparente, eu sentia uma dor no peito, como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de mim. Em outras vezes me pegava imaginando, quantos anos ele teria agora? Será que gosta de brincar de bola? Será que herdou meus olhos ou o sorriso do Lucas? Essas perguntas nunca tinham resposta. Eram fantasmas que me perseguiam. A família seguiu como se nada tivesse acontecido. Nas conversas, ninguém mencionava o bebê. Era como se nunca tivesse existido. Como se aquele capítulo tivesse sido apagado com o sucesso da história. Minha mãe às vezes ainda repetia, você fez a coisa certa. Se tivesse seguido com aquilo, sua vida estaria acabada. Eu sorria de leve, fingindo concordar. Mas por dentro, uma voz gritava, minha vida acabou de qualquer jeito. Lucas desapareceu da minha vida. Depois da última ligação, nunca mais o vi. Soube por conhecidos que ele se mudou para outra cidade, que arrumou outro trabalho, que seguiu em frente. Talvez tenha construído uma nova família, talvez tenha filhos agora. E eu, de certa forma, até torcia para que sim. Que ele tivesse a felicidade que eu não fui capaz de manter ao lado dele. Mas isso não apagava a culpa. Às vezes, acordava de madrugada com a sensação de ter ouvido um choro de bebê. Corria até a janela, olhava para a rua escura, e só encontrava silêncio. Outras vezes, sonhava que o segurava nos braços, e quando acordava, sentia os braços vazios, pesados como chumbo. Era uma condenação invisível. Minha família tinha ganhado a aparência que tanto queria, mas eu tinha perdido minha alma no processo. Eu nunca contei a ninguém o quanto doía. Nunca falei sobre os aniversários que eu não comemorei, os presentes que eu comprei e escondi no fundo do armário, como se fossem para um filho que nunca voltaria. Nunca falei sobre as cartas que escrevi e nunca enviei, cartas que começavam com meu filho e terminavam borradas de lágrimas. Carreguei tudo em silêncio. Porque afinal, quem iria entender? Para minha família eu era a prova de que eles tinham salvado a minha vida. Para o mundo eu era só mais uma mulher que seguiu em frente. Mas eu sabia a verdade. A cada dia, a cada minuto, eu sabia. Eu tinha entregado meu filho. Eu tinha destruído meu amor. Eu tinha traído a mim mesma. E essa culpa, eu sabia, não teria adoção, não teria tempo, não teria desculpa que a apagasse. Era a herança que eu mesma escolhi carregar. Talvez um dia eu consiga perdoar meus pais, meus irmãos, até o Lucas. Mas a mim mesma, não. Porque quando tive a chance de ser corajosa, eu fui covarde. E o preço disso é viver uma vida inteira cercada de gente, mas com um vazio dentro de mim que ninguém jamais vai preencher.